Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, gente boa do meu canal. Hoje nós falaremos do crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. Antes de falar do crime, do tipo penal, eu quero convidá-lo a assistir os nossos vídeos anteriores específicos sobre os crimes contra a fé pública, que são importantes para que você compreenda a sequência, tá bom? Os vídeos introdutórios, principalmente. E aí eu me refiro ao vídeo em que nós tratamos de noções conceituais aos crimes contra a fé pública, os crimes de falsidade documental do artigo 297 e 298, falsificação de documento público e documento particular, respectivamente, e acrescento também o vídeo sobre falsidade ideológica. Estes 3 vídeos vão te ajudar a entender muito do que a gente vai falar aqui, tá bom? O que é documento público, documento particular, enfim, a falsidade ideológica em si. Então, perdão, isso é a primeira observação que eu faço. A segunda observação que eu faço é que não me parece muito adequado abordar o tipo penal com a ideia de certidão ou atestado ideologicamente falso. Porque aqui nesse dispositivo nós encontraremos tanto uma falsidade de natureza ideológica, é o que se verifica aqui no caput, e aí por isso nós encontramos essa menção à falsidade a ideologicamente falso, que eu estou grifando aqui para você ver, tá bom? Porém, este tipo penal, ou melhor, esse dispositivo, para ser mais correto, ele traz para nós um parágrafo primeiro, onde nós encontraremos uma falsidade de natureza material. Então, se você pegar o nome que está lá inicialmente, nós somos equivocadamente intuídos, ou melhor, intuídos equivocadamente a pensar que aqui só tem uma falsidade de natureza ideológica, o que não é verdade. Tá bom? Nós temos uma falsidade ideológica no caput e uma falsidade material no parágrafo primeiro, tá bom? Vamos estudar cada uma dessas figuras. Inicialmente, observe que o legislador trouxe para nós duas condutas nucleares, tá bom? Atestar ou certificar. Atestar, lembra, se você visitar o Bom Aurélio, ele remete e faz a relação do atestar com testemunhar. Então, o atestar é, de fato, você firmar, dizer que realmente algo aconteceu, aquele fato aconteceu, e essa ideia do testemunhar, porque você presenciou, você viu, você tem condições de afirmar que aquilo realmente aconteceu. Então você atesta, tá bom? Eu acho que é muito tranquilo e é muito fácil de ilustrar, basta você lembrar do atestado médico. Né? Atestado médico, o que é que o médico faz? Ele atesta que aconteceu, ou que, na verdade, não é que aconteceu, mas ele atesta uma determinada circunstância. Ele atesta que ali verificou que a pessoa tem uma determinada enfermidade, assim ou assado, e atesta que ela precisa, por exemplo, de alguns dias de ausência no trabalho. Mas apesar de citar o atestado médico como um exemplo de atestar, cuidado com este exemplo, porque nós temos um crime específico previsto no artigo 302 que trata da falsidade de atestado médico, que acontece quando o médico, no exercício da profissão, emite um atestado médico falso. Se a conduta for dar atestado médico falso no exercício da profissão, esquece o 301. Esse cara que está dando o atestado médico falso, se ele é médico e está no exercício da profissão, aí nós vamos para o artigo 302. Tema que eu não vou aprofundar agora, que é do nosso próximo vídeo, tá bom? Mas aqui eu estou falando de atestar falsamente. Mas como é que o atestado médico pode sair do 302 e vir para o 301? Basta você juntar as elementares típicas que nós encontramos aqui. Rogério Greco adverte que se o médico
for funcionário público e atesta uma informação que habilita alguém a exercer cargo público ou a obter isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, eu vou explicar aqui cada pontinho desse, tá bom? Aí você sai do 302 e vem para o 301, tá bom? Se for um simples atestado médico, tá bom? Vamos lá, um médico particular que emite um atestado falso, ele não está no 301, ele está no 302. Mas um médico, funcionário público, no exercício da função pública, enquanto médico, emite um atestado médico falso que habilita alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, aí eu venho para o 301. Vejam que é bem cuidadoso, bem suave a diferença, né? Então fica atento para isso. Bom, então atestar você já tem uma noção boa. Agora, certificar. O certificar nasce com a ideia da certidão, né? A certidão que normalmente é emitida depois do funcionário público fazer uma verificação junto à base de dados, a livros, a processos tramitados ou em tramitação, né? Então você já deve ter ouvido falar em certidão de antecedentes criminais, certidão de débitos fiscais, certidão positiva de propriedade e negativa de ônus, só para citar alguns exemplos. Vejam que eu estou trazendo certidões que têm repercussões diretas em relações negociais. Para falar rapidamente, a certidão de débitos, a certidão positiva de propriedade e negativa de ônus, ela interfere diretamente na segurança da relação jurídica de um negócio jurídico de compra e venda de um imóvel. A certidão de antecedentes criminais pode ser decisiva na obtenção de um cargo público, para usar a expressão perfeita do tipo penal. Então, a certidão, o que acontece? O que é que acontece? O agente público, ele vai lá nos registros, nos livros, faz a busca. Se ele encontrou, ele vai lá, certifica o que encontrei. Se não, ele diz, fiz a busca e certifica o que não encontrei. E daí surgirá uma certidão positiva ou negativa de antecedentes criminais, de débitos fiscais e por aí vai. Tá bom? Então, o que acontece aqui? O agente atesta ou certifica falsamente. Esse tipo penal ele é doloso. Sendo doloso, o que acontece? O agente sabe da falsidade e mesmo assim atesta ou certifica falsamente. Esse crime ele é doloso, perceberam? E aí o que acontece? Olha o outro detalhe fundamental, importantíssimo no estudo desse tipo, nessa parte inicial. O agente faz isso em razão de função pública. Olha que coisa, meus amigos. Aqui eu tenho um crime próprio. Não é qualquer pessoa, tem que ser funcionário público. Perceberam? Em razão da função pública. Então, o funcionário público, ele atesta ou certifica. Eu falei aqui, por exemplo, do atestado médico e eu destaquei para vocês, um médico, funcionário público, no exercício da função pública de médico, atesta falsamente uma informação que habilita alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Aí eu trago para cá para o 301. Perceberam? É crime próprio, não é qualquer pessoa. Tem que ter essa qualidade especial, tá bom? Fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Eu acabei de falar da certidão de antecedentes criminais, que pode ser decisiva para a obtenção do cargo público. Isenção de ônus ou de serviço de caráter público. Para aí, presta atenção, o jurado, por exemplo, o nosso Código de Processo Penal coloca o jurado na linha de uma função pública. Percebam vocês que o jurado, ele tem lá no Código de Processo Penal, tem algumas hipóteses de dispensa. Tá bom? Então imagine que um jurado busque uma certidão ou atestado falso para poder se isentar dessa função, ainda que temporariamente. Entendam, o crime aqui ainda não é o uso do atestado. Eu estou falando de quem atesta ou certifica falsamente para o jurado se livrar
dessa atividade, dessa função de jurado. Perceberam? Aí, nesse caso, eu quero destacar para você que o jurado vai se inserir nessa figura, isenção de ônus ou serviço de caráter público, tá bom? O mesário da eleição se inseriria também nessa mesma linha, tá bom? Fica atento para isso. Mas o legislador, ele não parou por aí, ele trouxe para nós um espaço para uma interpretação analógica. Sim, olha o que é que ele trouxe aqui, ou qualquer outra vantagem. Olha que coisa interessante. A interpretação analógica ou interpretação intralegem, o que é que acontece? O legislador traz uma enumeração e aí ele dá uma fórmula aqui para que eu possa estender as situações de acordo com a relação de semelhança com o que veio antes. Veja o que é que o legislador trouxe. Cargo público. Isenção de ônus ou serviço de caráter público. Quando se fala qualquer outra vantagem, mesmo que não esteja aqui enumerada nessa sequência, mas se for uma vantagem de natureza pública, grave isso, a doutrina tem sinalizado que esta vantagem não é qualquer vantagem, não pode ser uma vantagem de natureza privada, tem que ser uma vantagem de natureza pública. Sendo assim, esta outra vantagem tem que ser de natureza pública, tá bom? Grava isso porque tem doutrina firme nesse sentido, tem decisões diversas firmes também nesse sentido. Ah, professor, mas tem divergência? Bom, você vai encontrar julgados diferentes. Porém, é muito reiterada a jurisprudência na ideia de que a vantagem tem que ser pública, tá bom? E quando eu falo isso para você, é para destacar que há alguns casos em que a pessoa, por exemplo, consegue um atestado falso, tá bom? Para poder utilizar para faltar no trabalho, tá bom? Cuidado com o que eu vou te falar. Lembre que eu não estou punindo quem usa, mas lá no crime de uso de documento falso, que é um crime remetido, ele diz que a pena aplicada é a mesma da falsificação, a mesma da falsidade. Então, quando a gente fala disso, se você observar, quando os tribunais se debruçam na pessoa que está usando o documento, aí analisam qual é o crime da falsidade, aí trazem para o 301. E aí, para analisar isso, normalmente o que é que acontece? Alguém utilizando um atestado falso para poder faltar no seu trabalho. Tipo, um vigilante usando um atestado falso para faltar no seu trabalho. Aí o artigo 304, de uso de documento falso, diz: aplica-se a pena correspondente à falsidade. Então, se a falsidade é de atestado ou certidão, você vem para o 301. Percebeu? Mesmo ele não tendo falsificado, como ele usou, ele responde com a pena igual do 301. Isso vai ser tema da aula de uso de documento falso. Mas por que eu quero chamar a sua atenção? É que quando você chega lá no 304, fica a dúvida. Nós vamos enquadrá-lo no 301, ou no 297, ou no 298, ou no 299. Se for falsificação de atestado, ou alteração de atestado, beleza. Aí eu vou ficar entre o 297, 298 e o 301, parágrafo 1º. Se for um atestado ideologicamente falso, aí eu vou ficar entre o 299 e o 301 caput. Essa é a grande dúvida. E aí a doutrina, os julgados são muito tranquilos, de um modo geral, em dizer assim, se o cara era vigilante de uma empresa privada, pegou um atestado falso para faltar alguns dias na empresa privada, essa vantagem é privada, ela não é pública. E se não é pública, não encaixa no 301. Aí, normalmente, ele é conduzido para os crimes anteriores, ou 297, 298, ou o 299. Então, é muito comum acontecer o seguinte, o agente
pegar um atestado falsificado, e aí seria uma falsificação material, vejam que agora eu estou olhando para o parágrafo 1º, ou alterar o verdadeiro, tipo, ele recebe um atestado que é verdadeiro, e aí está lá dizendo que é um dia, pode faltar o trabalho, ele vai acrescenta um 0. Ele alterou o atestado verdadeiro. E aí a grande questão é, ele ficaria na falsificação de documento público 297, se for emitido por um médico público, tá bom? Um médico que seja funcionário público, tá bom? Só para ficar claro, 297, ou ele viria para o 301, parágrafo 1º? Essa é a grande dúvida que fica. Perceberam? Então fica atento para isso. E aí os julgados dizem, espera aí, mas se era para faltar o trabalho de uma empresa privada, não se aplica não, porque a vantagem aqui tem que ser pública. Tem um julgado do STJ que eu encontrei de 2019, mas só encontrei esse, por enquanto, tá bom? Não estou dizendo que não tenha outros, que fala que a vantagem pode ser privada também. Eu encontrei um caso, não vou aprofundar nisso aqui, porque ainda não pude fazer uma incursão mais detalhada, mas tem um caso do STJ em que eu encontrei que ele admite a vantagem privada, tá bom? Bom, vocês entenderam aqui a falsidade ideológica, agora eu quero que vocês acompanhem comigo a falsidade material. Na falsidade material, o que acontece? O agente não tem legitimidade para atestar ou certificar. E aí o que é que ele faz? Ele constrói um certificado. Ele constrói um atestado. Ele constrói uma certidão. Ou altera a certidão que já existe, verdadeira, acrescentando, rasurando aquela que já está pronta. E aí, qual é o grande detalhe? Se lá em cima eu tinha um crime próprio, quando eu chego no parágrafo 1º, o crime é comum. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode praticá-lo. Tá bom? Agora, todo o restante do dispositivo do parágrafo 1º é idêntico ao do caput. Então, a gente não vai ficar aqui repetindo, tá bom? Só quero alertar que a pena no caput é de detenção de 2 meses a 1 ano e no parágrafo 1º passa a ser detenção de 3 meses a 2 anos, tá bom? Só para deixar isso claro para vocês. Esse crime, ele é formal e instantâneo, ele se consuma com o atestado ou com a certidão, ou seja, quando ela é confeccionada, quando ele é confeccionado, confeccionou, fez o atestado, fez a certidão, seja no 301 caput, seja no parágrafo 1º, consumou, independentemente de ser utilizado ou não. E aí, por isso, nós dizemos que ele é formal, ele não depende de nenhum resultado naturalístico para se consumar. E uma vez realizado, confeccionado o atestado ou a certidão, está consumado. Essa consumação não se estica no tempo, ela não se prorroga no tempo. Então, aqui nós temos um crime instantâneo. Todas as condutas são plurissubsistentes e admitem tentativa. Para fechar esse estudo, destacar para você que se tiver finalidade de lucro, aplica-se também a pena de multa. Tá bom? Fica atento para isso. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.